Pessoal, vou ser sincero, filho, tô iludido, já tô iludido. O cara que há 3 vídeos atrás achou que São Paulo ia ser rebaixado no Paulista e no Brasileiro, tá achando que São Paulo vai ganhar tudo esse ano. Tudo. Bom, ó, 14 segundos de jogo, de vídeo, né? De jogo, mas de vídeo. Se inscreve no canal. Agora, se inscreveu? Deixa o like aí no vídeo para me ajudar, para divulgar mais o conteúdo aí no YouTube. Se inscreve pra gente chegar a 1000 inscritos. E vamos lá, vamos falar do jogo, porque eu tô iludido, velho. 5 jogos sem perder e neste momento, nego, velho, o São Paulo é líder do Campeonato Brasileiro. Terceira rodada, é verdade. São Paulo jogou 2 em casa, uma fora, mas enfim, filho, é líder. Fazer o quê? Quando chegar no fim do campeonato lá, vai ver quem já foi líder no campeonato. São Paulo foi líder uma rodada, tá lá. Junto com o Bahia, é verdade, né? Do Rogério, só os tricolores ali na ponta, filho. Mas assim, é líder merecido, tá? Ganhou do Flamengo, melhor time da América do Sul. Empatou com o Santos na Vila, que é dificílimo. E ganhou do forte Grêmio hoje, só que, vamos ser sinceros, né? O Grêmio jogou nada hoje. Inclusive, eu quero fazer até uma menção honrosa ao zagueirão do Grêmio ali, moço. Deixa eu pegar o nome dele aqui, o Wagner Leonardo. O que esse menino tentou de entregar pro São Paulo conseguiu, né? O que foi expulso lá, eu tava assistindo pela GTV, né? YouTube, o Jorge Igner até falou que ele é o homem de confiança do Luiz Castro, né? Que o Luiz Castro não deixou vender e tal. Mas o menino fez entregou umas 3, 4 bolas ali para fazer o São Paulo fazer o gol. Só que o Luciano perde pênalti, perde gol na cara. O Tapa perde uns gols absurdos. Enfim, ele entregou umas 2, 3 bolas e foi expulso de uma maneira mais infantil do mundo, né? 2 faltas ali totalmente administráveis, né? E que não precisavam ser feitas e foi expulso. As 2 faltas eram para cartão e foi expulso merecidamente. Mas tirando a expulsão dele, o São Paulo amassou o Grêmio. Foi muito superior, do início ao fim. O que eu acho que deveria ter sido expulso era o Everton, na falta no pênalti. Não foi uma falta violenta, não sei nem se ele queria fazer falta mesmo. Mas o Danielzinho ia fazer o gol, filho. Ele empurra o Danielzinho. Eu não sei se ele ficou bravo, porque ele tomou o primeiro drible de nuca da história do futebol mundial. Nunca ninguém tinha dado um drible de nuca, velho. Primeira vez que eu vi isso. A sorte mudando, né, mano? Você acha? Esse gol aí, quem tomava era o São Paulo. Tudo esses anos aí. Agora, o cara dá um drible de nuca, filho, no goleiro, que tem quase 2 metros de altura. Rapaz do céu. Hoje foi um jogo assim. E alguns absurdos aconteceram, mas que o São Paulo foi dominante, gente. Falando a verdade, falando sério. O Lucas voltou a jogar bola. Me desculpa, Lucas. Eu falei muito que você era um ex-atleta, um ex-jogador. Vinha falando muito isso nos vídeos. E de fato você estava muito abaixo. Mas nos últimos jogos aí, meu amigo, parabéns. Está voltando a ser o Lucas que a gente espera. É importante. Quando o Lucas está assim, filho, é difícil parar. O menino vai para cima. Faz a jogada, quase bateu mal o pênalti, né? Não sei se ele bateu mal, se ele bateu muito bem, porque o Everton chegou, mas não conseguiu pegar. Mãozinha de alface, gol. O Caleri fez um gol numa jogada do Luciano. Vamos falar de jogador por jogador com calma, porque aí a gente já vai falando do jogo. Rafael, mero espectador, filho. Vai ter que pagar ingresso, viu, Rafael? Assistiu de dentro do campo, ali deve ser marcado, sei lá, uns R$ 400 o ingresso. Tem que pagar, porque você não apareceu. O Grêmio não assustou em nenhum momento. Enzo Dias, muito bem na partida, acertou cruzamentos, né? Acertou uns 2, 3 cruzamentos ali, não chegou a dar assistência não, mas muito bem defensivamente, não foi tão exigido, mas foi muito bem quando foi exigido, e participou bastante ofensivamente, nota 8 pro Enzo, muito sólido defensivamente e tá atacando, né? Um cara que é um trator, né, filho? Para de correr. A dupla de zaga. Hoje o Crespo foi com 2 zagueiros, né? Não foi com 3, como é o sistema que ele mais gosta. Foi com o Alan Franco e com o Sabino. Sabino, filho, Sabinão. Hoje, mais uma vez, calando a boca dessa pessoa que vos fala, Sabino é o melhor zagueiro do São Paulo. Sem dúvida, o Arboleda vem voltando à forma,
O Alan Franco vem crescendo, né? Tava jogando muito mal o Alan Franco. Nos últimos jogos aí vem crescendo, mas o Sabinão jogando bola, viu? Nota 10, não perdeu nenhuma, foi perfeito. Não perdeu uma jogada aérea, não perdeu por baixo. Perfeito, nota 10 pro Sabino. O Alan Franco também foi muito bem hoje. Vou deixar com nota 9, porque ele não foi igual o Sabino foi melhor, então não dava dar 10 para ele. Lucas Ramon, graças a Deus, o Lucas Ramon chegou, gente. Ô Crespo, eu acho difícil você ver um vídeo de um criador de conteúdo pequenininho como eu. Mas se você ver esse vídeo, filho, deixa o Cedric como coach ali, animando o pessoal. Ele parece ser um bom menino, um cara bom de elenco e tal. Deixa ele ali, fazendo o que o Rafinha faz, junto com o Rafinha, animando as pessoas, motivando e tal, porque Lucas Ramon e Mike tá formado a lateral direita. Se um machucar, aí beleza, deixa o Cedric no banco lá, como backup e tudo. Mas os dois laterais direitos São Paulo tem, Lucas Ramon e Mike. Lucas Ramon estreou como titular hoje e foi muito bem, muito bem. Inclusive a jogada do gol do Caleri, no segundo gol, ele toma a bola do William, que tá numa certa idade já, mas o cara é habilidoso pra caramba, ligeiro, jogador de seleção brasileira, de Premier League, né? Toma a bola dele com facilidade, põe na frente, o William não chega nem perto de tomar a bola dele, toca ali pro Luciano toca pro Caleri, faz o gol, né? Deixa o Caleri livre ali, mas tudo começa com o Lucas Ramon e o Cedric jamais daria aquele bote, muito menos o pique. Então, lateral direito temos dois, rapaz do céu, olha a reviravolta, futebol é incrível. O meio campo, eu ia falar Mineiro e Josué, mas não é Danielzinho e Marcos Antônio, né? Me lembrou Mineiro e Josué, rapaz, que dupla de meio campo é essa? Hoje tomaram conta o Grêmio, que tem o Arthur como meio campo, né? Eu não conheço muitos jogadores do Grêmio ali, mas tem o Arthur, que é um cara de seleção brasileira, Barcelona e tal. Rapaz, o Danielzinho e o Marcos Antônio que estão jogando de bola é brincadeira. Achei que era o Mineiro e Josué hoje. Muito bem, deitando o Marcos Antônio que está para renovar contrato, graças a Deus. Não podemos perder o Marcos Antônio nesse momento. Também entramos com o Bobadilha, que é a primeira baixa do ano. Mas o Marcos Antônio e o Danielzinho, nota 10, velho. Perfeito também, jogaram muita bola. Dominaram o meio campo, o Grêmio não conseguia sair tocando, os dois mordendo muito, em todo lugar do campo ele estava. Rapaz, um absurdo que esses meninos jogaram de bola hoje, o que vem jogando, principalmente o Marcos Antônio, né? O Danielzinho chegou mandando no meio campo. E o Marcos Antônio, que estava em negociação com o Flamengo, esqueceu isso, vai renovar com o São Paulo e voltou a jogar bola. Assim, os dois estão jogando demais, tá? Bobadilha que entrou para ser o que carrega piano ali naquele meio campo, né? O que marca. Foi a primeira baixa do ano. Tomara que ele não seja aquele cara que abre a porteira, né? Porque ano que passado foi um dos fatores que acabaram com o São Paulo ano passado, foi essa coisa de lesão aí, né? Tudo bem, com o médico que dava Monjaro vencido pros atletas aí, já foi mandado embora. Mas enfim, sem lesão, velho. Começou, sentiu a coxa ali, saiu andando, né? Mancando um pouco. Foi trocado, entrou o Pablo Maia, canela de titânio, perde para ninguém na dividida, foi muito bem. O Bobadilha, para ser sincero, eu prefiro o Pablo Maia que o Bobadilha, tá? O Pablo Maia teve uma lesão seríssima, não conseguiu recuperar o melhor futebol ainda, mas para mim essa substituição aí melhora o time do São Paulo. E o Pablo Maia, canela de titânio, não perde dividida para ninguém. Entrou, também foi bem, nota 7 para o Pablo Maia, porque também só marca. De vez em quando chuta, mas é muito difícil ele dar um passe vertical, né? Como é o Marcos Antônio e o Danielzinho. Ainda bem que tem os dois para fazer isso, né? E o Crespo entrou com o trio: Luciano, Caleri e Lucas. Finalmente, esses três jogaram junto. A primeira vez que o Crespo consegue ter os três no começo do jogo. O Lucas voltou à melhor forma. Me desculpa, Lucas, por falar que você era um ex-jogador, meu filho. Isso é muito importante para o São Paulo, você joga muita bola, ser focado, com saúde, esquece, é um dos melhores do Brasil. Caleri, o que o Caleri deve ser chato dentro de campo, não deve estar escrito. Ele não perde uma bola, nenhuma bola para ele é perdida. Ele briga e tromba com
zagueiro e coisa. O menino aqui, o Wagner Leonardo, zagueiro do Grêmio, foi expulso com 2 lances em cima do Caleri. Você vê como o Caleri inferniza uma zaga. Fez um gol, nota 10, jogou muito. Jogou os 90 minutos, mais, né, quase 100 minutos aí, porque teve um monte de acréscimo no primeiro tempo, um monte de acréscimo no segundo. Jogou do começo ao fim, não foi substituído. Nota 10 pro Caleri. Luciano, nota 10, fez o gol, mas ô Luciano, vou tirar 2 pontinhos teu. Perdeu um pênalti, vou tirar mais um pontinho, que você perdeu um gol cara a cara com o Everton. Era pro São Paulo, só com você já tá com 4-0. E saldo de gol é importante, né? Então, por isso você vai tirar a nota 7. Mas jogou bem ali. Ele não fez gol, né? Falei que ele fez gol, não fez gol. Ele deu uma assistência. Então não é nota 10 não, filho. É nota 9, vou tirar mais 3 pontos, nota 6. Perdeu o pênalti e perdeu um gol cara a cara ali. Mas não jogou mal, tá? Não vou falar que o Luciano jogou mal, jogou bem. Ele ajudou ali na dinâmica do coisa, deu assistência pro Caleri. Mas não pode perder pênalti e perder gol cara a cara com o zagueiro, com o goleiro, né? Pelo amor de Deus, Luciano. Quem mais? Vamos falar de quem entrou. Ferreirinha entrou ciscando, mas só fez cagada. Foi literalmente um frangão ali. Só ciscou e cagou. Não tem mais nada. Chutou pra fora, trupicou na bola, driblava. Aquela coisa, né? Jogada de Pelé, finalização de Mané. Muito ruim. Então só fez cagada, vou deixar sem nota. Eu já falei do Pablo Maia. Quem mais entrou? Entrou o menino ali, o Pedro Ferreira. Fez ali uma gracinha e tal. Não dá pra dar nota, né? Jogou muito pouco. Entrou o Tapia. Esse, a gente precisa fazer uma menção honrosa ao Tapia, porque ele conseguiu perder o gol mais feito da história do futebol. É brincadeira o que esse cara fez, velho. Ô, gente, vocês assistiram o jogo, o gol que ele me perde, sem goleiro, sem zagueiro, na linha, ele tava na linha do gol. Era mais fácil ele fazer o gol do que errar. O bicho me dá uma canelada, a bola bate na trave e sai. Que vergonha, gente. Que vergonha. Mas é brigador, faz gol em clássico, tá tudo certo. Hoje ganhou, tá tudo certo. Mas eu nota 5 pra você, viu, meu velho? Pra você eu vou dar nota. Quem mais que entrou? Entrou o Ferrarese. Ferrarese distou um pouco do time, parece que ele não tá na mesma sintonia. Mas como não foi... Quando ele entrou, o Grêmio já estava com a menos, o São Paulo estava dominando o jogo, ele não foi exigido, vou deixar sem nota também. Quem mais entrou? Bom, se eu esquecer alguém, vocês me falam aí. Mas essas são as notas e olha, parabéns pro Crespo, e falando muito sério agora, parabéns pro Crespo e parabéns para todos os jogadores. O São Paulo no seu momento político, no pior momento político do São Paulo, toda a história, teve gestões aí totalmente nefastas para o clube, né? Que destruíram o clube. Começou agora a se reestruturar e os jogadores têm caráter mesmo. Quando você olha tudo que foi feito por essa diretoria, como que eles estruturaram São Paulo, tanto na corrupção, como, por exemplo, o médico que aplicava Monjaro vencido, que receitava, sei lá, um monte de coisa, um departamento médico, um departamento físico muito ruim, que não recuperava jogadores. Depois que você vê tudo isso que vinha acontecendo no São Paulo, você vê que esses jogadores, de fato, eles se esforçam muito. Não são brilhantes, tirando o Lucas, que é muito bom de bola, que é um craque de bola, não são craques, são jogadores ali medianos, um pouco mais, um pouco menos, mas que se entregam mesmo. Tem um jogo, tem vezes ali que eles não estão 100%, né? Mas acontece com todo mundo, você no seu trabalho, eu no meu. E amanhã vão jogar mal, eu vou estar falando mal. Isso acontece, é torcedor e é jogador. Mas enfim, parabéns para eles, porque são eles. Como disse hoje na transmissão pela internet, o São Paulo vem se reconstruindo do campo para a diretoria. Deveria ser o contrário, né? Diretoria para o campo. Mas não, ele vem se reestruturando graças ao Crespo, graças ao Rafinha, que de fato o Muricy não foi bem nesse cargo. O Rafinha chegou e já está dando mais resultado do que o Muricy. A todos os jogadores que se empenham e que agora, nesse momento, São Paulo é primeiro do Campeonato Brasileiro e vai jogar com a Ponte. Tenho certeza que vai ganhar da Ponte.
E vai se classificar no Paulista e chega forte para os playoffs do Paulista. Não dá para negar. Chega forte. Então é isso, pessoal. Que vocês tenham todo um restinho de semana abençoado. Fim de semana estamos aí de novo. Gostaria de gravar mais vídeos, né? Só que eu não tenho tanto tempo, vocês me desculpem. Então se inscreva no canal, deixa o like, me ajuda nesses vídeos que eu gravo. Vamos tentar chegar nos 1000 inscritos aí, agradeceria muito, tá bom, pessoal? Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, fui e segue o líder!